Olá, tudo bem? Estou aqui para falar com vocês mais uma vez a respeito de alguns princípios que eu acredito que são imprescindíveis para que nós possamos viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E a Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 3: Sabeis vós que a prova da vossa fé produz paciência. Em algumas versões diz perseverança. Agora deixa eu dizer uma coisa importante para você que está me assistindo, que está me ouvindo. O que vai te dar autoridade, na verdade, não é a sua capacidade. O que vai te dar autoridade é a sua história. Você precisa saber que ninguém vive sem história. Todos nós estamos construindo uma história. E eu queria pautar a minha fala com você aqui sobre a vida de Davi. Quando Davi sai da casa do seu pai, enviado por ele para levar e ver como estão os seus irmãos, e também levar presentes para o rei, ele tem uma história, ele já tem uma bagagem. E foi isso que Davi disse para Saul. O exército filisteu conseguiu, através de Golias, amedrontar todo o exército israelita, inclusive os irmãos e o rei, os irmãos de Davi e o rei Saul. E Davi chega nesse momento. Então Davi vê Golias fazendo uma afronta contra o Deus de Israel, e aquilo indigna Davi. Então ele chega para o rei Saul e diz assim: Rei, eu tenho uma história. Eu já venci um leão, eu já venci um urso, eu já venci protegendo aquilo que o meu pai me confiou que ele tinha de mais precioso, que era o seu rebanho. E se eu venci, eu posso vencer esse incircunciso. O leão, o urso foram a entrada. Golias foi o prato principal para Davi. E é isso que eu e você precisamos entender. Antes do trono tem o pasto. Antes da coroa tem o deserto. A autoridade, ela nasce nos bastidores. Quando Deus permite um problema, não é punição, é um treinamento. E esse treinamento não é para Deus mostrar para você que ele é capaz de fazer, não. É para você entender que você pode, que você é capaz. Porque se tem leão hoje, é porque tem trono amanhã. Então fique feliz quando as lutas vierem, porque está chegando o momento da glória. A prova não é para saber se você é capaz, é para você saber que você pode tirar 10 na prova. Não é passar de qualquer jeito, não. É ser aprovado da melhor maneira possível. É para isso que Deus chamou você. Não é um teste, era uma revelação para você de quem você mesmo era. Foi isso que aconteceu com Davi. Davi venceu o leão, Davi venceu o urso, e agora ele tem um grande desafio que é um gigante, que todo o exército, inclusive o rei, estavam com medo. Mas Deus manda Davi lá para mostrar e revelar quem era Davi. Davi tinha compromisso, Davi tinha comprometimento com a mesa. Ele foi à guerra, e ele foi à guerra levando queijos. Ele não foi levando pedras, não, ele foi à guerra levando queijo. Ele foi para servir os seus irmãos e o rei. Quem vive para servir carrega provisão. Entenda isso e acredite nisso. Quem vive para servir carrega provisão. Quem vive ansioso carrega peso. E muitas vezes nós estamos carregando um peso que nós não precisaríamos necessariamente estar carregando. Davi não. Davi levou algo para servir os seus irmãos e o rei. Não vista armaduras que não são suas. Saul tentou vestir Davi, mas quando você usa o que não foi ungido para usar, você perde movimento, você perde identidade, você perde força, você perde velocidade. Davi enfrentou o gigante com roupa da unção que ele tinha, unção de pastor. Ele era pastor, ele era sensível, ele tinha uma história. Davi não era um carregador de pedras, não, ele era um atirador de pedras. Tanto é que quando ele vai pegar as pedras para lutar com Golias, ele vai buscar as pedras lá no ribeiro naquele momento. O gigante não marca o problema. O gigante marca o lugar da provisão. Deixa eu dizer algo para você, escute. Os problemas, eles marcam o lugar da provisão. Onde estavam as pedras? No ribeiro. E onde estava o ribeiro? No campo de batalha. Deus não levou as pedras até Golias. Deus levou Golias até onde estavam as pedras. Entenda isso, compreenda isso. Aonde você estiver, Deus vai te dar a provisão. Deus vai te levar para o lugar da batalha, da luta, da provação,
e lá vai estar a sua provisão. Então, não encha o seu alforje de pedras. Por quê? Porque a provisão já está lá, antes do problema chegar. Deus já mandou, já providenciou a provisão. Encha o seu alforje de queijos, de provisão para os seus amigos, irmãos e até seus inimigos, e sirva as pessoas, porque quem não vive para servir, não serve para viver. Se ele tivesse levado pedras, se ele tivesse ansioso com o que poderia acontecer, com medo, ele teria enchido sua bolsa, seu alforje de pedras, mas não. Se ele enche de pedras, ele não poderia servir os seus irmãos. Depois que ele esvaziou a sua bolsa, suas bolsas de queijos, no lugar da guerra, então ele colocou as pedras. Se você vive ansioso com o futuro, vive carregando peso que não é necessário você carregar, ensine os seus filhos a terem revelação, porque quem tem revelação sabe que quando o gigante aparecer, as pedras vão instalar. É isso que eu e você precisamos entender, precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Quanto maior o desafio, mais clara fica a provisão. Você não foi chamado para carregar pedras, não. Você foi chamado para carregar queijos, para tirar pedras. A autoridade não vem de capacidade. A autoridade vem da sua história. A autoridade vem de quando você é sensível para ouvir a voz de Deus, a se submeter ao princípio da palavra, ao princípio da autoridade. Davi obedeceu ao princípio do seu pai e foi até o lugar. E com paciência ele viu isso se transformar na sua vida, na sua história. A autoridade não vem da capacidade, mas vem da história que você construiu enquanto ninguém estava te vendo. Ninguém via Davi quando ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Ninguém via que ele passava horas adorando, escrevendo salmos, músicas, adorando a Deus, tendo um tempo de comunhão com Deus. Ninguém via Davi quando ele matou o leão. Só ele sabia, e Deus, o medo que ele passou para enfrentar aquele leão, para arrancar a ovelha das garras daquele leão. Só Deus e ele sabiam o medo que ele passou para enfrentar o urso. Um menino de 13 anos. Mas alguém que tem história, alguém que é sensível, alguém que é intrépido. Davi foi intrépido, ele foi até Saul e falou: rei, eu tenho uma história, eu já venci um leão, eu já venci um urso e eu vou vencer esse circunciso filisteu, porque ele desafiou o exército do Deus vivo. E é isso que eu e você precisamos entender. Temos uma história, sermos sensíveis, mas sermos intrépidos, corajosos, para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, para sermos aquilo que Deus nos chamou para ser. Lembre-se, a prova da vossa fé produz paciência, perseverança. Não desista, não desanime, continue crendo, continue caminhando, continue indo em direção àquilo que Deus tem para a sua vida. Porque é isso que vai fazer você ser aquilo que Deus criou você para que você seja. Pense nisso, creia nisso, pratique isso. E eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia extraordinário.